Alerta: prepare-se para a história mais intensa que você já ouviu. Uma trama de traição, espiões, inimigos ocultos e uma coragem divina no meio da escuridão. Cheio de reviravoltas, estratégias secretas. E uma missão que pode mudar o destino de uma nação inteira. Se você ama a emoção, fique até o fim porque essa história vai mexer com o seu espírito. A escuridão da noite encobria a cidade de Jericó como um véu. As grandes muralhas, consideradas intransponíveis, guardavam segredos e pecados que clamavam aos céus. Era um tempo de guerra. Os israelitas, guiados por Josué, estavam prestes a tomar posse da terra prometida. Mas antes que qualquer ataque fosse feito, duas figuras se moveram silenciosamente entre as sombras. Eram espiões enviados por Josué para observar a cidade. A vida deles dependia do silêncio. Se fossem descobertos, seriam mortos. Mas Deus já estava movendo as peças do tabuleiro. E o nome da peça mais improvável era Ob, uma prostituta. Sim, uma mulher que vivia nas margens da sociedade, mas que se tornaria peça-chave no plano divino. Os dois espiões entraram na casa dela, disfarçados. Alguém viu. Os soldados do rei foram alertados. Bateram a porta exigindo que os estrangeiros fossem entregues. Agora vem um momento de tensão. Ob mente para salvar a vida deles. Diz que os homens já tinham partido, que poderiam ser alcançados se os soldados corressem depressa. Mas, na verdade, ela os escondeu no terraço de sua casa, entre os feixes de linho. O suspense cresce. Qualquer movimento, qualquer som, poderia denunciá-los. Mas ali, em meio ao perigo, Deus estava agindo. Depois que os soldados saem em vão, Ob sobe ao terraço, com o coração batendo forte. Ela olha nos olhos daqueles homens e diz algo que muda tudo. O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aquela mulher, marcada pelo desprezo humano, reconheceu o Deus de Israel como o único verdadeiro. Ela fez um pacto com os espias: se poupassem sua família, quando a cidade fosse invadida, ela os ajudaria a escapar. A coragem dela em desafiar o rei de Jericó foi tamanha que seu nome foi eternizado nas Escrituras e mais, aparece na genealogia de Jesus. Mas a tensão ainda não acabou. Os espiões precisam fugir da cidade antes do amanhecer. Ela os ajuda a descer por uma corda pela janela, pois sua casa ficava sobre o muro. Dá a eles instruções precisas para se esconderem por 3 dias nas montanhas até que os perseguidores desistissem. E como sinal do pacto, Ob pendura um cordão escarlate em sua janela. Esse fio vermelho, símbolo de salvação, seria o sinal visível de que sua casa não deveria ser destruída. Agora, imagine isso. Do lado de fora, um exército se aproxima. Josué e o povo de Israel marcham ao redor das muralhas durante 6 dias. Uma volta por dia, em silêncio. No 7º dia, dão 7 voltas, e ao som das trombetas, gritos enchem os céus. As muralhas de Jericó desabam em um estrondo que ecoa como o juízo de Deus, mas uma parte do muro permanece em pé. A casa de Ob, Deus preserva quem tem fé. Em meio ao colapso, ela e sua família são salvos. Ob foi tirada da destruição, porque confiou em Deus, quando tudo ao redor dizia que não havia saída. Seu passado não a impediu de ter um futuro com propósito. Seu nome está registrado em Hebreus 11, entre os heróis da fé. A mulher que era vista como vergonha foi usada por Deus em uma missão de altíssimo risco e venceu. Essa história nos ensina que Deus usa pessoas improváveis em momentos impossíveis, que fé verdadeira se revela nos momentos de maior perigo, que há esperança mesmo quando estamos cercados, que coragem é fazer o certo mesmo que te custe tudo, e que aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Ob poderia ter escolhido a segurança de obedecer o rei de Jericó, mas preferiu arriscar tudo por um Deus que ela ainda nem conhecia plenamente, e por isso, ela entrou na história. Você consegue imaginar isso sendo filmado? Música tensa, batidas na porta, soldados vasculhando tudo, a respiração presa nos pulmões e no fim, salvação por causa de uma escolha de fé. Isso é Bíblia, isso é vida real. Então, a pergunta que fica é: o que você faria no lugar dela? Você escolheria a verdade de Deus mesmo cercado por forças contrárias? Você esconderia os espias? Você se colocaria em risco para fazer parte de um plano maior? Talvez hoje você esteja enfrentando um tipo diferente de Jericó, uma muralha emocional, espiritual ou familiar.
Mas lembre-se, Deus ainda derruba muralhas, ainda salva os que têm fé, ainda honra pactos feitos com lágrimas e cordões vermelhos de arrependimento e confiança. Essa história termina com os espiões voltando para Josué, relatando tudo. E mais, eles dizem com segurança que Deus já havia entregado a cidade nas mãos deles. A coragem de Job fortaleceu a fé de todo o povo. E hoje, essa história pode fortalecer a sua. Não importa quem você foi, o que importa é no que você crê agora. Deus não procura perfeitos, ele procura corações disponíveis. A história de Job é uma das narrativas mais cheias de suspense e reviravolta da Bíblia. E ela ainda fala com a gente hoje. O que você vai fazer com isso? Vai deixar o Rei do Céu entrar na sua casa, como ela fez? Vai pendurar um fio escarlate na janela da sua fé? Vai confiar, mesmo no escuro? A decisão é sua. Mas lembre-se, até em Jericó, Deus tinha um plano. E nesse exato momento, Ele tem um para você também.